Olá, sou o professor Meneghetti e convite da Cláudia Fleury, da TV Urbana, me solicitando uma fala, uma dica sobre finanças pessoais, orçamento doméstico. A gente sabe que as telespectadoras são muito preocupadas com o dinheiro e, nesse sentido, eu apresento algumas dicas fundamentais. Na realidade, são duas dicas. Em primeiro lugar, o enfrentamento de lidar com dinheiro é não só uma obrigação dos pais, mas principalmente com os adolescentes. Então, repercutir com eles que é fundamental administrar bem, fazer uma boa gestão do seu dinheiro. Como é que a gente faz isso? Cumprindo o que dizem os economistas. O que dizem os economistas? É aplicar uma planilha no seu dia a dia. Ou seja, fazer um levantamento de todos os gastos que a gente tem ao longo do mês. Então, todas as obrigações, todos os pagamentos de compromissos, todas as nossas contas que chegam todos os dias quase na nossa casa, a gente separa e faz um levantamento item por item, inclusive aqueles itens que são, os economistas chamam de variáveis, né? Que quando a gente sai, a gente acaba gastando, eventualmente em um lanche, num cafezinho, e também lazer, não pode se esquecer isso. No momento que a gente tem essa planilha e a gente tem quanto que a gente recebeu em termos de salário, em termos de rendimento de alguma aplicação que a gente tem a contrapartida da receita e despesa. Se for deficitário, ou seja, se a gente estiver gastando mais, é um sinal de alerta. Essa é a primeira dica. Deve toda a família ter o seu orçamento doméstico, a sua planilha financeira. Fazendo isso, já inicia uma boa gestão, porque quem não mede, não administra. E se a gente não tem planilha, a gente não está medindo e a gente não está conseguindo administrar as contas de casa, o dinheiro da nossa vida. E nesse sentido, essa é a primeira dica, uma recomendação que eu faço justamente para que o cidadão tenha uma medição de quantas anda o seu gasto, de como é que ele está em relação às suas receitas. Se for deficitário, sinal de alerta. Se for superavitário, ou seja, se estiver gastando menos do que a gente ganha, ótimo. E se estiver equilibrado, também muito cuidado, tanto no que é equilibrado quanto aquele que tiver deficitário. Segunda dica fundamental. Bom, aí a gente precisa construir um sonho. Se for superavitário, mais um motivo para que a gente possa fazer poupança, guardar um dinheiro, falando com o gerente, por exemplo, num certificado de depósito bancário, pedir para ele uma rentabilidade boa. A gente fala sempre em algum percentual em relação ao DI, né, que é o depósito interbancário. Para não complicar, eu diria assim, é importante falar com o gerente e pedir 100% do DI, que aí é muito próximo à taxa Selic, que é 6,5%. Se o cidadão tiver ganhando 100%, ele ganha 6,5%, é mais do que a caderneta de poupança, que é 4,3%. Então, tu já tem aí um encaminhamento que o economista está dando. Aqueles que têm uma posição deficitária têm que cortar, têm que reduzir, para que haja uma adequação do que ele ganha. Então, gastando menos, a gente pode construir sonhos e depois fazer a realização desses sonhos. Segunda dica, então, importante seria onde que a gente investe. Então, eu estava falando do CDB, né, que é o Certificado de Depósito Bancário. Eu acho que para não complicar e para a gente não buscar outros ativos, que hoje se fala muito em títulos do Tesouro, de repente uma outra entrevista com a Cláudia Fleury, eu posso conversar mais sobre isso, ou Bolsa de Valores, que hoje nós temos aí uma perspectiva muito boa para a economia. Eu acho que a dona de casa ela pode dividir 50% de toda a sua poupança num certificado de depósito bancário, falando com o gerente,
e uma outra parte em poupança mesmo, né? Então aí tu estarias ganhando 4,3% ao ano e mais, se for conseguido 100% do DI, tu estarias conseguindo 6,5%, o que na média daria 5%, o que as previsões dos economistas seria mais do que tu estás perdendo com a inflação, porque a projeção da inflação para esse ano é em torno de 4%. Então, se tu estás ganhando 5% de toda a tua poupança, ótimo. Primeira dica, fazer uma planilha. Segunda dica, verificar como é que anda, se é deficitário ou se é superavitário. E justamente para finalizar, eu diria, vamos fazer com que haja esses encaminhamentos de toda a família, para que a gente possa ter os nossos sonhos realizados. A gente quer felicidade, nós todos queremos uma vida mais saudável, uma vida com mais amor, uma vida com mais felicidade. Se faltar dinheiro, certamente vai trazer problema, porque o dinheiro é a terceira causa que mais separa hoje em dia no Brasil. Ou seja, é fundamental que a gente dê atenção às finanças pessoais, ao seu dinheiro. E daí a pauta que a Cláudia Fleury está encaminhando para o telespectador do TV Urbana é fundamental. Por isso eu agradeço, por isso eu solicito para que a gente tenha mais atenção ao seu dinheiro. Fazendo isso, certamente é o caminho certo a ser seguido. Muito obrigado, até a próxima, com a Cláudia Fleury, com o programa TV Urbana e com lições de finanças pessoais.